Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo comentar um pouco sobre o controle biológico, sobre princípios aí de agroecologia e falar de uma pesquisa, né, de uma pesquisadora aí da Universidade Federal de Viçosa que está desenvolvendo uma pesquisa. Ela é doutoranda, o nome dela é Jéssica Martins. Aí eu vi um artigo que ela escreveu, achei muito interessante, onde ela testou alguns fungos, né, da classe dos metarrhiziums em associação com mudas de café, e o que contribuiu bastante aí para que as plantas se desenvolvessem. E um fator também muito interessante é a redução ali do bicho mineiro, né? O bicho mineiro, ele é um inseto praga na cultura do café. Ele constrói uma pequena mina ali na folha, né? E o que atrapalha bastante, né? Principalmente a área foliar aí, que diminui bastante e é bem prejudicial, né? Se a gente vê aí nas principais regiões produtoras de café aí no Brasil, sofrem bastante, né, com esse problema aí do bicho mineiro, né, com essa infestação do bicho mineiro. Os inseticidas são a principal forma aí de controle. No entanto, como se acaba ali com os inimigos naturais ali com a aplicação dos inseticidas, às vezes as doses de um inseticida, cada ano que passa, precisam ser maiores. Então, é uma pesquisa muito interessante que mostra aí que a associação ali das raízes, né, na associação dos fungos ali no solo ali e com a planta de forma geral, pode contribuir para a proteção das plantas, né, e um maior vigor das plantas, né. Então, na pesquisa dela, ela testou ali duas espécies, né, do fungo Metarrhizium, né. O fungo Metarrhizium, ele tem centenas de espécies, né, e a pesquisa dela tentou focar mais nesses dois, né, que é o Metarrhizium robertsi e o Metarrhizium bruneum. Não sei se estou falando o nome certo, né? Vou colocar aqui o nome certinho aqui e também vou colocar aqui na descrição do vídeo o artigo para quem quiser ver na íntegra, né? Então, nesse artigo ela testou em casa de vegetação, né? Testou nas próprias mudas ali de café, onde ela inoculou o Metarrhizium robertsi e o Metarrhizium bruneum, e colocou uma parcela com plantas testemunha, né, sem tratamento algum, sem nenhum dos dois fungos. E os resultados foram bem interessantes, né? Eu vou colocar aqui alguns resultados para a gente dar uma olhada aqui. Se a gente for ver aqui, esse primeiro resultado aqui, a proporção do aumento de folhas, né, do número de folhas, né? Então aqui de rosa, né, o controle; de azul claro, o Metarrhizium bruneum, e o Metarrhizium robertsi de verde mais escuro, né? Então a gente vê aí que nesse Metarrhizium robertsi teve um aumento de folhas aí maior do que na controle, né? A controle é como se sem nenhum tratamento, né? A planta como ela estaria aí na natureza, né? Numa lavoura sem aplicação alguma. Então teve um pequeno aumento, né? Eu não sei se estatisticamente é considerado interessante, né, isso aí, mas a gente percebe que teve uma pequena diferença. Em questão do volume de raiz aí foi o mesmo, né? Não fez muita diferença. Mas quando a gente vai aqui para a área foliar, por exemplo, né, a gente tem em centímetros quadrados, né, é uma medida muito utilizada aí na fisiologia vegetal, né, a gente utiliza bastante para verificar o tanto que a planta está crescendo, porque a área foliar está relacionada com a quantidade de fotossíntese que aquela planta vai fazer, né. Então ela teve um aumento considerável, né, aí quando a gente compara com o controle, né? Principalmente o Metarrhizium robertsi, né? Então aqui na área foliar a gente vê aqui que teve um acréscimo interessante. E aí a gente vê que o mais interessante também nessa pesquisa é em relação ao bicho mineiro, né? O nome científico é Leucoptera coffela.
e é uma mariposa, né, que ela vai depositar ali os ovos ali, e depois que começar a crescer aquela larva, ela vai fazer uma pequena mina, né, nas folhas, o que vai prejudicar a cultura. Então a gente vê aqui o número de ovos, né, por muda, né, que ela testou, né, em cada mudinha ali do experimento. Então no controle, né, sem tratamento algum de Metarhizium, a gente vê que tem um pouco mais, né, ali de ovos, mas estatisticamente não algo que seja ali determinante, né? A gente vê aqui que tem até a mesma letra aqui. Esse número aqui ele pode ser até um pouco diferente, mas estatisticamente não faz nenhuma diferença. E a gente vê também o número de minas, né? Que foram encontradas, né? Então, no controle aqui a gente vê também que tem um pouco mais de minas, né, do que no Metarhizium roberts, por exemplo, mas não significativo, né? Não é uma quantidade significativa. E aqui a gente tem também os adultos, né? Os adultos encontrados aí por cada muda, né? Os insetos adultos encontrados. Então a gente vê que há uma diferença, né, entre o controle e esse Metarhizium roberts, né? A gente vê até as letras aqui diferentes, né? E se a gente for ver os números absolutos, aqui está mais ou menos entre 0 e 4, né? E no controle aproximadamente 10, né? Ali de 8 a 10, vamos dizer assim, né? Então a gente vê aqui que está até as letras aqui diferentes em cima também, né? Então estatisticamente tem alguma diferença, tem alguma significância. Então, de forma geral, né, o que o experimento dela concluiu, que a utilização aí do Metarhizium, né, associado com as plantas de café, ele pode sim ajudar aí no maior vigor das plantas e reduzir em até 30% a incidência aí do bicho mineiro. Então uma pesquisa muito interessante que mostra para a gente aí um caminho a qual pode ser seguido, né? E a importância do estudo desses fungos aí na cultura do café. Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.